Level 2 Dificuldade de sobrevivência. Classe 3 Inseguro. Baixa contagem de entidades. O nível 2, antes considerado um dos principais níveis de Backgrounds, é uma variedade infinita de túneis de manutenção complexos, porém euclidianos, que variam em tamanho e já tiveram uma variedade de usos. Uma imagem moderna do nível 2, tirada pelo falecido Overseer. Embora as imagens de fonte primária de Machina sejam anteriores a esta imagem, esta é uma das mais conhecidas. Descrição. O layout físico do nível 2, embora complicado, tem certos pontos em comum no seu design que permitem que seja mapeado e compreendido. Os próprios túneis, apesar de não seguirem nenhum fluxo estrito na forma como são estruturados, todos se contorcem em ângulos estritamente de 45 graus, e o comprimento aproximado dos corredores sempre foi medido para aproximar múltiplos de 5 quando medido no sistema métrico. Os vários túneis também são geralmente bastante apertados e estreitos, seja por causa das dimensões originais dos túneis, que às vezes mal cabem nas construções maiores, ombro a ombro, ou pelas máquinas, fiação ou outros equipamentos industriais pendurados ao longo das paredes e tetos. As paredes são construídas com concreto murcho e sujo, ou mesmo tijolos em certas áreas, sendo estes últimos geralmente em tons de marrom lamacento ou preto. A textura de todas as superfícies das paredes é um tanto calcária, independentemente do material da parede em si, e geralmente deixa resíduos de pó nos dedos, se tocados ou esfregados. Em corredores extremamente apertados, isso deixa marcas e manchas nas roupas ou hematomas ocasionais na pele. Um corredor fino do nível 2, tornado ainda mais fino pela pesada tubulação industrial no lado direito da imagem na maioria dos corredores. No entanto, as paredes calcárias e esfarrapadas são frequentemente obstruídas por máquinas imponentes, raramente operacionais, que geralmente cobrem uma ou ambas as paredes do chão ao teto. Estes tubos e máquinas, embora sejam identificados como vários tipos reais de máquinas de antigos engenheiros nas eras desenvolvidas do MEB, não funcionam em conjunto uns com os outros. Em vez disso, cada um desses aparelhos industriais é colocado em locais arbitrários no nível 2 e faz pouco mais do que conectar-se uns aos outros com tubulação e eletricidade em funcionamento. Na era moderna, essas máquinas geralmente criam pouco mais do que zumbidos internos silenciosos, como se as máquinas estivessem com defeito. Além disso, cada máquina geralmente é conectada por tubos longos e grossos que transferem fluidos, eletricidade, gases ou até mesmo objetos sólidos em ocasiões esparsas. Embora tubulações e máquinas estranhas sejam uma visão cada vez mais abundante, equipamentos industriais portáteis estão espalhados por vários corredores. Os carrinhos planos são uma aparência comum que geralmente possuem itens como peças diversas de máquinas, barris e tambores de óleo, e caixas de metal, papelão e madeira, muitas vezes repletas de materiais habitáveis. Além disso, pedaços de papel, ferramentas antigas e vidros quebrados de lâmpadas velhas também cobrem o chão do nível em áreas aleatórias, geralmente sem muita rima ou razão. Outros objetos mais diversos e comuns incluem o seguinte: caixas de ferramentas, pilhas de madeira, peças de máquinas desmontadas, canos enferrujados, escadas, grandes cabos de extensão, ferramentas elétricas, cadeiras desdobráveis. O nível 2 é iluminado predominantemente por luzes fluorescentes vibrantes, semelhantes às encontradas em vários níveis, uma fileira desorganizada de luzes fluorescentes, que se acredita terem sido deslocadas por entidade ou intervenção humana. Entre 0 e 4. Essas luzes, embora mais esparsas do que as do nível 0, ainda cobrem uma parte predominante do nível em tons industriais de branco ou laranja. A fiação dessas luzes é mais frequentemente exposta, 3, o que levou vários grupos a colher o cobre do nível e, ocasionalmente, até mesmo os próprios equipamentos. Além disso, a iluminação no nível 2 nem sequer é distribuída, muitas vezes deixando algumas áreas na escuridão. Um conjunto de duas luzes fluorescentes de cores diferentes encontradas em uma área mais escura do nível 2. Devido à natureza exposta da fiação e devido ao fato de que as áreas do nível 2 parecem estar conectadas em circuitos em série em vez de paralelos, 4, é extremamente fácil interromper a fiação interna da iluminação. Isso pode acontecer por uma infinidade de razões, desde espionagem acidental e proposital e até mesmo interferência de entidades. Independentemente da intenção, entretanto, se uma luz ou fio for danificado por qualquer um desses motivos, todas as luzes dentro de um determinado espaço serão imediatamente desativadas, mergulhando a área local do nível 2 na escuridão. As áreas afetadas após a destruição de um conjunto de luzes são virtualmente arbitrárias, pois não há significantes facilmente identificáveis para determinar quais seções do nível 2 estão conectadas a quais áreas do circuito, e testar para descobrir tais coisas seria uma tarefa infrutífera. No entanto, pelas poucas vezes que isso foi feito intencionalmente, qualquer lugar entre uma grade de luzes aproximada de 3x3 a 6x6 será desativada. Um exemplo de porta comum no nível 2, que dá acesso a uma sala simples e sem iluminação, totalmente desprovida de móveis. Embora corredores estreitos, maquinários grossos e vários adereços industriais ocupem a maior parte da paisagem do nível 2, as paredes não revestidas com fios e tubos contêm portas que variam em várias cores, materiais, tamanhos e tipos. Os designs padrão para essas portas são geralmente de construção de aço que gira para dentro, para o que quer que esteja do outro lado da sala, 6, além de geralmente ser pintado em vários tons de branco, cinza e creme. Na maioria das vezes, essas portas também contêm várias quantidades de decoração adicional em cima delas, geralmente na forma de padrões como quadrados, em relevo ou em relevo, fechaduras, sinais, 7 símbolos pintados com spray, janelas ou até mesmo danos à sua estrutura principal. Não se sabe quantos deles são gerados pelo próprio nível ou se alguns deles são criados por humanos ou outras entidades sencientes. Normalmente, a grande maioria destas portas estará trancada, independentemente do que possa ser visível através das janelas do lado oposto. Para as portas que não estão trancadas e para as portas que não levam a outros níveis, elas geralmente se abrem para uma variedade de possibilidades diferentes, sendo algumas delas amplos complexos de corredores e salas de vários tamanhos, que geralmente contêm equipamentos industriais maiores, dezenas de caixas de madeira cheias com os mesmos suprimentos que os dos corredores, uma abundância de grandes PCS ou, mais comumente, armazéns de embalagem vazios do tamanho de átrios. Essas áreas geralmente se conectam a todas as portas dentro do quadrado em que foram construídas, mas apenas algumas delas serão realmente abertas. Essas salas eram mais comumente usadas por grupos que habitavam o nível 2 e ainda são usadas com relativa frequência por grupos modernos para acessar rapidamente a internet. Acredita-se também que estas salas seriam posteriormente terraformadas no espaço de escritórios L3. No entanto, não existem registros sobreviventes para confirmar nem negar que qualquer terraformação ocorreu. Um longo corredor, ou muitas vezes uma infinidade de corredores, que dão a volta para a mesma porta de onde veio.
Esses corredores, na maioria das vezes, são completamente desprovidos de qualquer tipo de decoração além de lâmpadas fluorescentes e incandescentes, e também se assemelham a corredores de escritórios, em vez de corredores industriais. Uma sala singular de tamanhos variados, geralmente apenas um simples quadrado ou retângulo. Algumas salas mais raras possuem um design de forma composta, embora geralmente nada mais sejam do que dois quadrados ou retângulos ligados um ao outro. Essas salas geralmente podem conter quaisquer itens e móveis mencionados no primeiro item, embora na maioria das vezes estejam completamente sem mobília. Acredita-se também que uma destas variedades de salas passou a ser posteriormente utilizada na construção do Office Space L3. Para a grande maioria das portas especificamente trancadas, e para um número ainda menor de portas com janelas embutidas, a vista para as outras extremidades dessas portas será de um vazio totalmente negro. Na maioria dos casos, esta forma de sala é inacessível porque a porta de entrada está permanentemente trancada. No entanto, especialmente nos anos mais recentes, durante a forte industrialização do nível 2, certas portas que anteriormente davam para o vazio foram destrancadas. A área dentro desses vazios é um espaço infinitamente amplo e infinitamente longo que desconsidera as dimensões exteriores dos próprios corredores. Estes espaços são desprovidos de som e luz, o que significa que a única fonte de iluminação vem da própria porta, que fica no meio deste vazio como única forma de retorno. É extremamente fácil se perder e perecer nesses vazios infinitos e sem luz, e entrar neles não é recomendado. Bases, postos avançados e comunidades do nível 2, durante centenas de anos, funcionou como uma espécie de nexo para vários grupos convergirem para uma área comum. Sua paisagem era, para muitos grupos, uma área decente para tentar se estabelecer devido à sua natureza central em muitos níveis diferentes, muitos dos quais tinha comida e água, e ao fato de muitas pessoas entrarem no nível 2 diretamente dos frontrons. A última razão tem sido muitas vezes um apelo aos grupos mais caridosos de T-Backcrons para estabelecer bases, sinalizar e enviar voluntários para recolher os novos andarilhos para se aclimatarem ao seu novo e permanente modo de vida. O nível 2 tem sido o lar de demasiados grupos ao longo dos anos para contar todos os grupos catalogados, desde o mais pequeno grupo de pessoas desorganizadas até os maiores monopólios industriais, pelo que apenas os grupos importantes e dignos de nota foram listados. A Machina é uma representação desenhada à mão de T-Machina, já que se acredita que a evidência fotográfica pessoal esteja perdida no tempo. Com exceção de T-Lost, que anteriormente residia no nível 2, incontáveis séculos atrás, os Machina são um dos primeiros colonos catalogados do nível 2. Começando inicialmente como uma raça de entidade simples e animalesca até 1000 AC, os Machinas evoluíram progressivamente para se desenvolverem. Ciência ir além de seus simples instintos. A partir disso, T-Machina começou a se espalhar e a habitar vários níveis em T-Backcrons. Suas ocupações de níveis são anteriores às de T-Lost, se acreditarmos em seus dados primários, e o mais importante para este artigo, sua casa principal ficava no nível 2. O nível 2 foi, em muitos aspectos, uma base perfeita para T-Machina. Para ajudar a sobreviver às duras condições dos Backcrons, bem como para aumentar sua própria capacidade de pensamento, os Machina começaram a construir melhorias cibernéticas na forma de uma armadura volumosa que era fundamental para certos elementos de sua cultura. Para criar esses trajes, que são detalhados com muito mais detalhes no artigo principal, eles retiraram grande parte do maquinário da Level 2 e os adaptaram fortemente para suas próprias necessidades. Uma área anteriormente habitada pelos Machina, retratada com diversas ferramentas e diversas peças estranhas deixadas pelo grupo antes de sua extinção. Embora Machina certamente tivessem em algum momento um local definitivo para uma capital de algum tipo nunca foi realmente identificado. Uma cidade abandonada significativamente grande perto da saída para o nível 811 foi descoberta nos últimos anos 8 que poderia ter sido a principal cidade de T-Machina, embora sem nenhuma fonte primária sobre o assunto descoberta seja impossível saber. Os Machina, além de desmontarem todas as suas tubulações e maquinários, construiriam suas próprias residências dentro dos quartos e áreas que ficariam atrás das portas. Se as portas tivessem sido destrancadas, o interior das salas teria sido completamente dissipado de qualquer mecânica útil que o grupo tivesse, que teria sido posteriormente reciclada em seus móveis, exoesqueletos de metal ou em suas armas rudimentares para os materiais que eram apenas dignos de sucata. A queda final do T-Machina foi devido à drenagem de recursos do próprio nível 2. Embora os humanos nos dias de hoje estejam enfrentando um problema semelhante, a experiência de uma seca de recursos dos Machina foi uma questão muito mais premente, devido ao fato de sua tecnologia ter sido desenvolvida para depender dos materiais fornecidos pelo nível. Rapidamente, a população de Machina começou a diminuir drasticamente. Ao longo de apenas 30 anos, o número de funcionários dos Machina caiu para 2 dígitos em todas as suas diversas bases nos Backcrons, e até hoje nenhum único Machina foi testemunhado desde aproximadamente 1859, nos 200 anos desde a queda da Machina. A Level 2 gradualmente veio a regenerar suas máquinas esgotadas, embora o processo de cura tenha deixado inúmeras novas máquinas da Level 2 em estados desconectados e muitas vezes não funcionais. Acredita-se que esta seja a causa do maquinário irregular e desconectado no nível 2, especialmente nos relatos de primeira mão de T-Lost. No entanto, esta crença é puramente considerada uma mera teoria até que novas evidências sejam mostradas. Os retardatários que ajudam do Stragglers base JPG, o salão principal que os Aidin Stragglers costumavam ocupar, retratado anos após sua liquidação e depois que seus suprimentos foram invadidos. Entre 1995 e 2013, um grupo pequeno de curta duração operado por aproximadamente 35 indivíduos administrou um grupo temporário de realojamento e educação projetado para abrigar andarilhos que chegavam ao nível 2 diretamente dos T-Frontrons. Uma vez dentro do acampamento, os vários líderes do grupo, que estavam todos nos Backcrons desde 1890, ajudariam a educar os indivíduos sobre várias propriedades dos Backcrons, como suas entidades, seu vasto catálogo de níveis, 10 dos vários objetos que os indivíduos podiam encontrar e até mesmo alguns outros grupos a serem observados que existiam em outros níveis naquela época. O objetivo de longo prazo do grupo era ajudar indivíduos recém-cortados a encontrar seu caminho através dos Backcrons com mais facilidade e ajudar a remover a curva de aprendizado prática e perigosa quando se trata de viver fora de qualquer grupo.
Para complementar seu ensino altruísta, os Aidin Stragglers também abrigaram indivíduos e deram-lhes pequenos trabalhos, como catar lixo com professores treinados para coletar suprimentos do nível 2 e de outros níveis vizinhos. 11 Nenhum residente, exceto seus professores, permaneceu na base por longos períodos de tempo, já que os estágios finais de seu processo de ensino consistiam em deixar seus residentes saírem para os bastidores mais amplos com conhecimento suficiente para sobreviverem por conta própria. Durante o primeiro ano de existência do MEG, os Aidin Stragglers foram invadidos por um grande assassinato migratório. 12 de cães de caça. Como muitos dos primeiros membros do MEG eram originários dos Aidin Stragglers, os dois grupos tinham uma conexão muito estreita entre si e foram rápidos em tentar salvar a base do ataque quando a notícia se espalhou. No entanto, durante a rota, o grupo de voluntários do MEG encarregado de repelir os olds foi flanqueado por um Wrangler. Após o reagrupamento, a base já foi considerada perdida, com muitos dos seus habitantes mortos ou fugindo durante o pânico. Embora não tenham o mesmo espírito, alguns dos membros originais do grupo 13, assim como muitos participantes dispostos, decidiram recriar a ideia base do grupo sob o novo nome de sobreviventes. Embora operassem sob o mesmo espírito do grupo no qual foram inspirados, eles também ofereceram residência permanente para muitas pessoas que ajudaram e que haviam acabado de chegar do Teflontrons. Isto permitiu-lhes recolher mais alimentos e afastar entidades. No entanto, entre janeiro e março de 2014, sofreram ataques semifrequentes com o que mais tarde seria reconhecido como vértices. Depois que o problema foi resolvido, o grupo retomou as atividades normais. Seguidores de Jerry. Embora não tenham uma presença importante no próprio nível 2, a base principal dos seguidores de Jerry pode ser facilmente acessada através de praticamente qualquer porta do nível, de forma bastante obscura. No entanto, muitas das medições do nível 2 originaram-se desta facção, a fim de desenhar mapas de tamanho preciso que atrairiam as pessoas para sua base principal. Embora algumas dessas medições fossem frequentemente consideradas grosseiras e imprecisas, muitas foram posteriormente usadas pelo MEG para seus exames de nível. O MEG ocupou brevemente uma pequena seção do nível 2, originalmente criada para atuar como uma base secundária para a base alfa do nível 1. No entanto, o espaço apertado juntamente com entidades semifrequentes dificultou a ocupação do pequeno crescente MEG. Como tal, o grupo mudou a base para o nível 3, que embora ainda fosse um nível difícil de sobreviver, foi considerado o melhor candidato para erguer a base, que mais tarde se tornaria o terceiro local mais ativo e importante da organização. Nos primeiros anos da sua existência, o MEG ainda procurava utilizar o nível 2 para fornecimentos semifrequentes, principalmente para limpar as suas ferramentas mecânicas e bens. Eles também se dedicaram a tentar mapear o nível 2, principalmente para funcionar como um experimento para mapear mais níveis. Posteriormente 14 No entanto, depois que um grupo dissidente, conhecido como BNTG divertiu do MEG, praticamente todas as interações entre o MEG e o nível 2 cessaram. O BNTG é o 3A Development JPG, imagem recuperada do banco de dados do BNTG, que se acredita ser uma imagem do Office Space L3A durante sua suposta construção. Como um dos maiores habitantes do nível 2, o BNTG ocupa o nível desde a sua criação em 2016. Principalmente, a principal base de operações do grupo tem sido dentro do Office Space L3A. No entanto, o BNTG já considerou adequado ocupar e adaptar mais o ambiente do nível a vários níveis de eficácia. Depois de estabelecer o Office Space L3A como sua principal base de operações, um processo que teoricamente exigiu uma terraformação pesada, o BNTG foi rápido em tentar estabelecer o nível 2 como um nível ocupado exclusivamente por eles, dada a falta de qualquer outra competição além os sobreviventes e o FOG. Embora ideias fossem discutidas entre os superiores do BNTG, o que incluía a criação de passagens seguras para cada uma das saídas conhecidas e a tentativa de terraformar pedaços inteiros do nível para construir casas, 15 foi decidido que um bonde de bitola estreita seria construído ao longo de um vasto pedaço de terreno próximo ao espaço de escritórios L3A. Este elétrico raramente seria utilizado pelos passageiros e, em vez disso, seria utilizado como meio de transporte de grandes quantidades de bens adquiridos de para o L3A para vender a outros grupos, bem como entre as bases do BNTG já estabelecidas. Depois de decidir que o trem seria alimentado pela eletricidade do nível 2, várias baterias e geradores de carros foram recuperados do nível 11 e do nível 35, bem como vários comércios do nível 82, a fim de coletar unidades suficientes para armazenar e transmitir a eletricidade necessária para manter os trens circulando. Foram criados cerca de 20, todos alimentados pelas diversas baterias adquiridas pelo grupo. Com modificações, essas baterias poderiam mais tarde ser recarregadas com a eletricidade natural do nível 2 cada vez que se esgotassem. 2 Train Progress JPG. O trabalho de modificação realizado em um dos túneis do nível 2 antes da implementação dos trilhos. Uma seção da faixa finalizada do BNTG. Após a elaboração de desenhos e planos suficientes sobre as rotas que o trem seguiria, a desconstrução de uma grande quantidade de túneis do nível 2 começou. Para liberar espaço, túneis extraordinariamente estreitos tiveram grande parte de suas tubulações, fiação e maquinário retirados de suas paredes, que mais tarde serão reaproveitados como materiais comerciais. Muitos desses suprimentos e componentes também foram reciclados para carregar essas baterias, o que auxiliou nos preparativos para a conclusão do bonde. Este processo, apesar de causar apagões semifrequentes ao tentar entender quais seções da fiação estavam conectadas às luzes, foi concluído sem nenhum problema real. Posteriormente, o processo mais difícil de aquisição e medição de trilhos foi feito inicialmente através da medição de ranuras na via, que foram utilizadas para aumentar a escala das medidas dos trilhos modelo presentes no nível 111 e, posteriormente, obter trilhos do nível 172. Embora isso tenha causado problemas com o fato de a pista ser excessivamente espessa, além de ser extremamente difícil de caber nos cantos de 45 ou 90 graus do nível, modificações suficientes nos trilhos eventualmente garantiram a finalização do sistema de pista. O terminal de 3 das muitas ferrovias do BNTG, retratado com o acesso direto ao L3 à direita, vagões dentro da via intermediária, 2 locomotivas e uma plataforma de fios colhidos no nível 522. Embora inicialmente aclamado como um sucesso, ser capaz de transportar todos os tipos de mercadorias de vários níveis e acelerar o comércio com grupos menores e insubstanciais dentro do nível 2 e 16 problemas mecânicos se manifestaram rapidamente. Apesar do trabalho feito para alargar os corredores, os trens frequentemente batiam nas paredes enquanto balançavam nas curvas e também eram conhecidos por descarrilar devido à bitola irregular dos trilhos, as curvas apertadas mencionadas acima e a má qualidade geral dos trilhos.